Olá, bem-vindos aqui a esse vídeo de dicas e revisão, em que nós vamos abordar aqui um dos assuntos importantíssimos para quem estuda língua portuguesa, redação, literatura, linguagens, ou quem simplesmente gosta de ler e escrever, que é o parágrafo dissertativo, também chamado às vezes de parágrafo padrão. Para quem nunca ouviu falar, essa conversa vai ser uma novidade. Para quem já estudou e está meio esquecido, vai ser uma revisão. Para quem já domina a técnica, vai ser um punhado de dicas, mas vai ser igualmente importante para todos. Então, queria compartilhar aqui a tela para a gente conversar um pouquinho sobre esse importante assunto. Parágrafo dissertativo, na escola, muitas vezes a gente o faz isoladamente em uma questão de prova, uma resposta aberta, por exemplo. Outras vezes a gente faz parágrafos dissertativos em uma redação normal, na nossa prática acadêmica. Para nos servir de exemplo, eu peguei aqui um parágrafo que foi resposta a uma questão de uma prova minha há mais tempo. Vamos lê-lo juntos. Diz a autora: ao longo do século XX, muitas mudanças ocorreram na escrita brasileira. A literatura parnasiana, representada pelo poema Vaso Grego, contém uma escrita muito pensada, que trata de temas fora do dia a dia, com uma estética muito rebuscada, com um linguajar nada popular. Já ao longo do século XX, a literatura foi se tornando mais popular. Assim, para se adequar ao público-alvo, o estilo também mudou. Desse modo, a temática foi se aproximando da realidade brasileira, aproximando a língua do povo e tornando a estética mais simples. Tais mudanças podem ser observadas nas obras contemporâneas, como Dois Irmãos, em que o tema é a história de uma família e a linguagem é tão popular, que apresenta até marcas orais. Então, aí está um exemplo de parágrafo dissertativo. O que isso significa? Significa que ele tem duas partes. A primeira, que coincide com a primeira frase, é o tópico frasal. E as demais frases compõem o desenvolvimento. Então, essa estrutura, que é muito importante, porque ela pode nos ajudar a organizar o pensamento. Isso é muito importante, tanto para o autor quanto para o leitor. É importante para o autor porque é exatamente essa a condição que vai ter um peso maior na qualidade da escrita. E é importante para o leitor porque isso vai permitir que ele se aproprie de uma forma mais segura do conteúdo que está no texto. Então vamos ver aqui separadamente. O tópico frasal, a primeira frase do parágrafo dissertativo, sempre a primeira frase, é uma frase curta, simples, objetiva, que expõe a ideia a ser desenvolvida no restante do parágrafo. Importante nós lembrarmos, esse singular aqui, a ideia, porque afinal o parágrafo é aquela unidade de texto em que se apresenta e se desenvolve uma e apenas uma ideia. Então é com essa premissa que nós estamos trabalhando. Em cada parágrafo existe uma ideia. Essa ideia virá claramente apresentada na primeira frase do parágrafo. Quero chamar a atenção aqui para dois fatos.
Primeiro, o fato de que o tópico frasal é uma, e quando eu digo uma, é realmente uma unidade, é uma frase, não duas, não três. O leitor tem que ler aquele parágrafo e saber que naquela primeira frase está a ideia que o parágrafo vai discutir. É um pacto que o autor do parágrafo estabelece com o leitor. É como se ele dissesse: leitor, esse parágrafo é para falar sobre esse assunto. E a outra característica que eu quero destacar é o fato de que o tópico frasal expõe a ideia a ser desenvolvida. Ele não explica. Então, essa é uma dica que eu quero deixar para quem for se aventurar por desejo ou necessidade à produção de parágrafos dissertativos. Expor primeiro, explicar depois. Primeiro a ideia, ponto. Depois a explicação, para permitir uma distribuição mais didática do conteúdo que vai facilitar para o leitor também no momento da compreensão. Então, aqui a gente tem bem claramente delimitada a ideia que a autora decidiu tratar nesse parágrafo. Ao longo do século XX, muitas mudanças ocorreram na escrita brasileira. Tranquilo. Todo o restante do parágrafo é o desenvolvimento, ou seja, um conjunto de frases em que o tópico frasal é explicado, fundamentado, exemplificado, reiterado. Explicado, ou seja, traduzido, esmiuçado, didatizado para que o leitor possa compreender. Fundamentado, ou seja, o autor vai fornecer os dados que comprovam que aquela afirmação é verdadeira ou que justificam aquela opinião. Exemplificado para fins didáticos, muito importante, como ela cita aqui o vaso grego e o livro Dois Irmãos. E reiterado. Reiterar significa reafirmar, confirmar, amarrar com firmeza, sem que isso signifique repetição. Vamos ver como isso acontece aqui nesse parágrafo. Reparem que no tópico frasal, a autora delimitou um arco temporal. Para que o tópico frasal faça sentido, é importante que esse arco temporal seja reiterado no desenvolvimento. Então ela fala ao longo do século XX, e de fato ela pega ali como limites a literatura parnasiana, na virada do século XIX para o século XX, e a literatura contemporânea, da virada do século XX para o século XXI. Então, ela se propôs a abordar esse arco e ela cumpriu essa proposta. Mas não basta, porque ela também menciona que é ao longo do século XX. Existe uma ideia aí de um processo que transcorre, não é apenas comparar um momento isolado com outro momento. Ela quer abordar essa passagem. Então, de fato, lá no corpo do texto, ela vai trabalhar a ideia de tal forma em que essa concepção processual vai ser reiterada. Não só isso, ela faz um recorte temático, que é o da escrita brasileira, que vai também se reafirmar ao longo do desenvolvimento do texto. Reparem como é importante que o que está no tópico frasal corresponde ao que está no desenvolvimento. Existe uma concordância entre o que é prometido e o que é entregue para o leitor. Nem mais, nem menos. Ou seja, nem ela aborda no tópico frasal assuntos
que depois não são retomados no desenvolvimento, o que geraria um sentimento de incompletude no leitor, nem ela aborda no desenvolvimento assuntos que já não tivessem sido previstos no tópico frasal, o que causaria no leitor uma sensação de surpresa. Então, uma peça sempre se encaixa na outra, garantindo essa forma de coesão textual e essa tranquilidade interpretativa do leitor, ao mesmo tempo em que isso revela que a autora está consciente das etapas da construção do texto que ela produz. Para fechar essa ideia, vou destacar aqui a presença no tópico frasal da palavra mudança, que ela vai, de fato, abordar em diversos momentos lá do seu parágrafo. Então, um parágrafo feito dessa forma, ele mostra, por um lado, como eu disse, a consciência criativa da pessoa que escreve e, por outro lado, ele permite ao leitor uma segurança de leitura e um entendimento mais confiável. Para a gente conseguir esse efeito, essa é uma dica importante que eu dou para vocês. O tópico frasal, que é a primeira frase a ser escrita, deve ser a última frase a ser pensada. Pensar primeiro, escrever depois. Quando o autor inicia o processo da redação propriamente dita do seu texto, é importante que ele já tenha clareza de qual é a ideia que ele vai defender ali e de quais são os passos que justificam ou que levam, que explicam, enfim, aquela ideia. Então, turma, esse importante recurso de ampla aplicação na escrita e na prática escolar, na vivência textual, eu espero que possa ajudá-los nas suas aventuras textuais também. Ok? Muito obrigado pela companhia e até uma próxima conversa.